Bom dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja aqui entre nós. Eu quero agradecer a Gleides pelo convite, pelo carinho, agradecer vocês que estão aqui, os que estão em casa, pela oportunidade de vir e abordar um tema assim para a nossa reflexão. Olha aí, o tema da nossa reflexão desta manhã. Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus. Por que eu escolhi esse tema? Porque quando nós vamos lá em O Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, registrando ali as ideias dos amigos espirituais, da espiritualidade, nós vemos na terceira parte, quando Kardec trata sobre as leis morais, uma resposta que ele registrou dos amigos espirituais a respeito do progresso. E nessa questão, nessa resposta da questão 779, os amigos espirituais eles vão dizer para a gente assim, olha, que os seres humanos, eles progridem, eles evoluem, eles se desenvolvem muito pelo esforço próprio. Nós temos condição de sermos melhores. E que isso é muito natural. Mas nem todos, eles dizem, progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, eles falam assim, olha, que existem aqueles que estão aqui entre nós que são mais adiantados. Então, eles vão aí nos ajudar com os seus exemplos nesse convívio social. Então, nós aprendemos muito uns com os outros. E foi aí que eu pensei de trazer, daqueles que participaram do início do cristianismo, um exemplo para nos ajudar a sermos fortes aí, e encontrarmos motivos, exemplos, para a gente ser cada vez melhor. Então, quando eu falo assim de falar de Pedro, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar um pouquinho, relembrar quem era Pedro, como foi que ele conheceu Jesus, falar um pouquinho do trabalho dele com Jesus, como é que era, do amor que ele tinha por Jesus, pelo Mestre, como é que foi o trabalho dele após a ascensão, quando Jesus retorna para o plano espiritual, e por fim, a gente conclui aí com um aprendizado deixado para a nossa vida. Então, quando a gente vai falar sobre discípulo, sobre apóstolo, a primeira coisa é a gente fazer uma uniformização desses conceitos, porque às vezes a gente confunde um pouquinho. Então, veja aí, quando a gente fala mestre, nós chamamos Jesus de mestre, na verdade? Por que ele é um mestre? Mestre é aquele que pode ensinar as outras pessoas, porque ele é reconhecido ali no meio onde ele está como tendo maior sabedoria, maior capacidade de ação. Ele ensina ali a sua doutrina, mas não é só que ele ensina, ele vivencia aquilo. Então, Jesus era um mestre. E discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre, mas não é um simples aluno. Não, porque ele vai procurar agir de acordo com a escola daquele mestre. Ele vai reproduzir a sua técnica, o seu estilo, o seu pensamento, a sua vivência. Então, ele vai agir muito parecido com aquele mestre. E apóstolo? Apóstolo é uma palavra que vem do grego, significa enviado. Então, é todo aquele que propaga uma ideia ou uma doutrina. Então, veja, ele vai expandir aquilo. Então, é muito importante a gente dizer que é através do discípulo, é através do apóstolo que um mestre ele se realiza. Porque é assim que as suas ideias elas vão se concretizar. Elas vão se perpetuar na humanidade, Olha só Jesus, ele trouxe uma doutrina, um modo de agir, E aí, esses ensinos foram dados, foram ministrados lá no Oriente,
E olha só, 2023 anos depois, olha nós aqui, né, falando de Jesus, relembrando os seus ensinos. Então veja, quando nós falamos no caso de Pedro, nós vamos ver que de todos os discípulos, de todos os apóstolos, Pedro foi o que mais ele se destacou. A sua impetuosidade, a curiosidade que ele tinha ali em vários momentos, ele acaba trazendo esse Pedro muito perto de nós. Às vezes assim, a gente se identifica com ele, né? Pedro, ele teve muitos acertos, mas também teve muitos erros também, né? Muitos equívocos. Mas ele nutria um amor muito grande pelo Mestre. E com certeza foi isso que ajudou a Pedro a ser uma pessoa melhor. Então, olha só, né? Quem era esse Pedro? Eu trouxe algumas informações aqui para a gente. Porque existem muitos relatos que falam sobre a vida desse apóstolo. Em muitos locais a gente vê que Pedro, ele era um homem assim, muito correto, um homem simples. Às vezes ele chegava a ser uma pessoa até meio ingênua. E quando a gente lê os relatos da vida dele, a gente percebe que a gente pode dividir a vida de Pedro em 3 fases. O momento antes dele conhecer Jesus, o período que ele conviveu ali com o Mestre e os anos depois da morte e do ressurgimento de Jesus, onde ele teve que colocar em prática aquilo que ele aprendeu com Jesus. Será que a gente tem algumas informações importantes que a gente encontra lá nos evangelhos a respeito de Pedro? A gente tem sim. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver. Olha só. Ixi, apareceu um mapa. Gente, alguém aqui gosta de geografia? Ah, tem uma ali falando. Tem alguém aqui que gosta de história? Ah, tá aqui me mostrando. Mas é rapidinho, quem não gosta é rapidinho. É só para a gente poder entender melhor. Tá vendo esse mapa que eu estou mostrando aqui? É o mapa da Palestina no tempo de Jesus. A gente olha assim e fala, nossa, que região grande. É nada. Essa região aqui, ela é do tamanho, sabe do quê? Do estado de Sergipe, lá do nosso Nordeste brasileiro. Não é tão grande, não. Mas por que eu trouxe aqui? Porque vocês estão vendo, essa região aqui no tempo de Jesus, ela era dividida em províncias. As províncias eram como se fossem as nossas regiões hoje. Sabe que tem os estados? Só que as províncias, ela agregava cidade, conjunto de cidades. E tem 3 províncias muito importantes, vocês já ouviram falar. Uma é a província da Judéia. Olha lá no sul, tá dando para ver? Ali ficava cidades importantes, como a cidade de Jerusalém, é onde ficava o templo. Né? Os judeus, assim, a raça mais pura dos judeus, viviam aqui nessa região. Vocês estão vendo esse espaço azul que tem ali, grande? Ali é um mar morto. Não é um mar, é um lago, tá vendo? Um lago de águas salgadas. Águas assim, ó, profundo, muito profundo mesmo. Aí mais o centro tem uma outra província chamada Samaria. Tá dando para ver? Faz assim para eu ir sabendo. Ah, muito bem. Então, a Samaria a gente já ouviu falar, porque tem os samaritanos, lembra da parábola lá? Viviam aqui nessa região. E mais ao norte tem uma outra província muito importante, se chama Galileia. Aqui na Galileia, pessoal, tem um redondinho azul, não sei se vocês estão vendo? O pessoal chama de Mar da Galileia. Não é um mar, é um lago, só que esse é de águas doces. E na Galileia, pessoal, viviam muitos estrangeiros. E esses estrangeiros, no Evangelho, a gente encontra com a denominação de gentios. Vocês já ouviram isso? Eles viviam aqui. Os judeus que viviam na Judéia não gostavam nem dos samaritanos que viviam na Samaria, muito menos daqueles que viviam nessa província da Galileia. Mas olha ali, tem um círculo vermelho, vocês estão conseguindo ver?
Ali eu destaquei 2 cidades. Uma se chama Betsaida, está bem no norte do Mar da Galileia. E o outro se chama Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade no tempo de Jesus muito importante para a região, muito. Ela era uma cidade onde tinha um centro pesqueiro, ali tinha um local de cobrança de impostos, ali tinha um posto militar do Império Romano e circulava muita gente. Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele que vivia na sua mocidade, na sua infância com seus pais na cidade de Nazaré, quando ele começa o ministério dele, vai se mudar para Cafarnaum. É de lá. Tanto que no Evangelho a gente vê a citação de Cafarnaum como sendo a sua cidade. Jesus vai morar lá, vai ficar lá. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de Pedro, o nome verdadeiro dele não era Pedro, era Simão. Algumas vezes a gente encontra como Simeão. E ele nasceu nessa cidade da Galileia, que é Betsaida ali. O pai dele nós conhecemos. O pai dele se chamava Jonas. A gente vê a citação de Jesus de Bar Jonas. Bar significa filho, filho de Jonas. E ele tinha um irmão, André, que também foi discípulo, também foi apóstolo de Jesus. E ele residia em Cafarnaum, onde ele tinha ali uma casa e ele morava com sua sogra. Então, como no Evangelho fala, né, que Jesus certa vez entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele que estava doente, a gente supõe que ele era casado. Não fala no Evangelho que ele era casado, não cita a esposa dele. Mas a gente acaba deduzindo, né? Então, como era a vida de Pedro antes de conhecer Jesus? Pedro tinha uma vida normal, né? As suas preocupações no dia a dia eram muito básicas. Ele cuidava da família, ele cuidava de André, ele tinha uma sociedade pesqueira. Então, as suas obrigações ali, elas se restringiam à pesca, ao trabalho com as redes, a vender, né, os frutos do mar ali da pesca. E ele tinha também as suas obrigações espirituais. Ele tinha o hábito, ele ia para a sinagoga, ele participava ali, né, dos ensinos, né, das explicações que eram feitas, mas assim, sem muita emoção, né, assim, com naturalidade. Mas aí a gente pergunta, né, mas como foi que ele conheceu Jesus? Não foi Simão que conheceu primeiro Jesus, foi o irmão dele, foi André. Certa vez, eles estavam lá na província da Judéia, lá embaixo. E quando eles estavam lá, eles costumavam ouvir João o Batista. Vocês já ouviram falar de João o Batista? Aquele que mergulhava as pessoas no Rio Jordão, vocês lembram? Então, eles iam ouvir João. João, certa vez, estava lá mergulhando as pessoas e Jesus foi até ele para ser mergulhado naquelas águas também. Quando João mergulhou Jesus naquelas águas, de imediato não acontece nada. Mas quando Jesus sai daquelas águas, à margem ali daquele local onde ele estava, daquele rio, Jesus começou a orar. E aí acontece uma manifestação espiritual, falando que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Aí João fica sabendo que Jesus era o Messias. E a partir disso, João, que tinha seus discípulos, porque ele falava, ele explicava, falava da vinda do Messias, ele era muito ouvido, as pessoas iam até ele para ouvir. E ele começou, quando ele via assim, Jesus, ele começou a encaminhar os discípulos dele para Jesus, porque o Messias, Jesus era o Messias, não era ele. E certa vez André estava ouvindo João falar. E Jesus passa. E quando João viu Jesus passando, ele fala para o grupo: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele fala isso, André, irmão de Simão, junto com outro discípulo, se levanta e segue Jesus. E Jesus aceita a companhia deles. Eles passam um dia inteiro com Jesus. Já pensou, gente, um dia inteiro com Jesus?
ouvindo Jesus. O que será que Jesus falou para aqueles dois? Jesus estava começando o ministério dele. Bem, só sei que aquilo impressionou, né? André. Porque quando ele volta para onde eles estavam, lá na Judéia, encontra o irmão Simão, ele já vai logo dizendo para Simão: encontramos o Messias. E Simão ali, né, meio curioso, meio desconfiado, foi até Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus olha para Simão e já vai logo dizendo para ele assim: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas. Olha que interessante. Jesus não falou para ele: oi Pedro, olá Simão, muito prazer, eu sou Jesus. E Pedro, muito prazer, eu sou Simão. Não foi assim. Jesus olha para ele e muda o nome dele para Cefas. Veja, quando Jesus fala Cefas, Jesus está falando no idioma aramaico, porque o aramaico era o idioma que os israelitas usavam para as atividades comerciais. Essa palavra Cefas, no aramaico, significa pedra, mas pedra no idioma aramaico é masculino. Então, Jesus falou no masculino, deu um substantivo masculino para ele. Quando essa palavra foi traduzida para o latim, a palavra pedra não era masculina, ela é feminino. Então, ele mudou o nome para Petrus. E quando veio para o português, criou a palavra Pedro. Então, olha só, né? Foi criado aí um neologismo, surgiu uma palavra nova. Por isso que Simão é chamado de Pedro. Então, no movimento cristão, ele é conhecido como Pedro por significar um marco de espiritualidade. A dona Terezinha Oliveira, ela fala que Jesus, ao dar esse nome para Pedro, né, de Cefas, ela identificou nele um excelente médium, através do qual os espíritos eles se manifestariam e produziriam muitos fenômenos, né? Diversos fenômenos, como a gente vai ver. Bom, depois disso eles estão ali na Judéia e eles voltam para a região da Galileia. Eles vão para uma cidade chamada Canaã. Jesus, a sua mãe, e ele vai levar os discípulos, eles vão para essa cidade, para participar de uma festa de casamento, que eles foram convidados. E é nessa festa de casamento que Jesus realiza o seu primeiro fenômeno, transformando a água em vinho. Vocês se lembram disso? Agora imagina só, Pedro estava lá. Ele viu, né, Jesus fazendo essa transformação aí. Mas depois disso, eles voltam para a Judéia novamente. Eles vão para participar de uma festividade da Páscoa ali no templo. É o primeiro ano de Jesus. E eles voltam para a Galileia novamente. Quando Pedro volta para lá, ele retoma a sua profissão de pescador. Mas ele fica ali naquela atividade da pesca por pouco tempo, porque logo ele vai receber um convite oficial de Jesus para se tornar um de seus discípulos. Então, quem narra esse convite, como ele foi feito, é o evangelista Mateus. Ele fala assim, olha, que teve um dia que Pedro e André estavam lá perto do barco, na praia, às margens do mar da Galileia, consertando as redes. E mais à frente, tinha dois amigos deles, que era Tiago e João, e o pai, Zebedeu, também estavam num barco arrumando ali as redes. E diz que Jesus, ele vai se aproximar deles e vai falar para eles assim, primeiro para Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que eles fizeram, gente? Largaram as redes, seguiram Jesus. Mais à frente, Jesus fez o mesmo convite para Tiago e João.
E eles largaram o pai, as redes e seguiram Jesus, né? E foram ali com Jesus. Tem um livro muito interessante que se chama O Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem um trechinho que a Amélia Rodrigues, ela relata, né, uma mensagem onde ela fala desde o momento que Pedro conhece Jesus lá na Judéia até chegar esse momento do convite. Um trechinho ela fala assim, olha, que Pedro, depois daquele primeiro encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Desejava saber de onde, desde quando o conhecia e o amava. E foi nesse estado de espírito que, em formosa manhã, enquanto organizava as redes com o irmão, foi surpreendido pela presença do amigo, que se lhes acercou e, com uma voz inesquecível, convidou-os: segui-me, e eu vos farei pescadores de homem. Agora, tem uma outra coisa importante que a gente tem que comentar. Porque todo mundo fala assim, ai, Pedro era velho. Ai, Pedro era idoso. E sabe o que a gente vê? Que não é bem assim. Olha só, Pedro, ele era muito experiente. É verdade. Mas ele deveria ter, naquela época, cerca de 34, 40 anos. Ele era, assim, um homem rude, um homem habituado à praticidade. Pedro era muito prático. O que tem que fazer? Tem que fazer? Bora fazer. Ele não ficava com muito rodeio, sabe? Não sei se hoje dá. Não. Bora fazer. Ele era muito prático. Mas ele tinha uma qualidade. Ele era uma pessoa ávida de conhecimento. Pedro perguntava sempre, a todo momento. E possivelmente, por essa característica dele, ele foi escolhido pelo grupo para ser o porta-voz do grupo. Sabe quando a gente está numa sala de aula, num grupo, num curso, que sempre tem um que se destaca? Vocês já perceberam isso? Já viveram essa experiência? Tem, né? É ele que faz as perguntas. Quando a pessoa está falando lá, faz uma pergunta, é ele que responde. Pedro era mais ou menos igual a essa pessoa. Ele era assim. Ele falava. Ele não tinha vergonha, ele não estava nem aí. Ele era muito tranquilo. E uma coisa muito interessante que a gente percebe é que é sempre ele, Tiago e João, que Jesus vai confidenciar questões muito próprias. Vocês lembram lá na ceia, quando Judas vai sair para entregar Jesus? Vocês lembram? João pergunta, Jesus fala que tem uma pessoa ali que vai traí-lo. João pergunta para Jesus, quem que vai ser? Quem que é? Jesus fala, é esse aqui que eu vou entregar o pão molhado aqui, ó. Não é? Então, eles estão sempre mais ali pertinho. Aliás, João faz essa pergunta que Pedro mandou ele perguntar. Pedro ficou com vergonha de perguntar naquele momento? Mandou João perguntar, né? Então, ele não era uma pessoa velha. Ele era só mais experiente. E o que a gente percebe que fez com que ele se decidisse realmente a seguir Jesus? Eu acho que ali, pelos relatos, a gente percebe que foi um momento narrado por Lucas, que ficou conhecido como a pesca milagrosa, ou a pesca maravilhosa. Que foi um momento onde, quando Jesus está começando ali o ministério dele, ele vai ali para aquela região do Mar da Galileia para falar para as pessoas. Mas tinha muita gente para ouvir Jesus, ele não conseguia falar. Aí o que ele faz? Ele vê 2 barquinhos ali no mar. Ele entra nesse barco, num deles era o barco de Pedro. Pede para Pedro se afastar um pouquinho com o barco, ele se senta e começa a falar para a multidão. Quando ele termina a exposição dele, ele fala para Pedro assim, Pedro, afasta mais um pouco o barco aqui na água, afasta mais um pouco. Né? E joga a rede, né, do lado tal, ali, joga as redes. Aí diz que Pedro vira para ele e fala assim, mas Senhor, nós fizemos isso a noite inteira, a gente não pegou nada, mas como é o Senhor que está pedindo, né, vou jogar. Jogaram a rede, mas pegou tanto peixe, que eles precisaram chamar o outro barco para ajudar a tirar. De tanto que tinha ali.
Então a gente fala assim na doutrina: nossa, Jesus pegou e atraiu todos os peixes ali. Não, né? A doutrina explica isso lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Provavelmente Jesus usou a sua faculdade de clarividência, viu o cardume, por isso que ele falou. Mas isso, diz o texto do Evangelho, isso fez com não só que Pedro, mas todos os companheiros que estavam ali ficassem perplexos. Como que aquele homem, né, conseguiu fazer isso? E aí, Pedro, quando viu aquilo, ele vai se ajoelhar aos pés de Jesus e vai dizer para ele assim: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E Jesus fala para ele, Lucas registra: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem, né? Então isso com certeza mexeu bastante ali com eles, né? Mas um pouco mais tarde, Jesus escolheu ali, dentre aqueles que o seguiam, de vários discípulos, né, que tinha. Jesus não tinha só esses 12, tinha muitas outras pessoas que o seguiam. Jesus, ele vai escolher os 12 apóstolos, os enviados, para que eles ficassem ali com ele, mas que também fossem enviados ali para pregar, né? Agora, tem uma coisa importante da gente falar do caráter de Pedro. A gente fala que era um caráter muito irresoluto, porque tinha hora que Pedro se mostrava uma pessoa muito equilibrada. Ele respondia as coisas que Jesus perguntava direitinho, e Jesus ficava muito feliz com ele. Mas tinha hora que ele era muito impetuoso. Mas ele tinha, assim, uma grande fidelidade. Ele vacilava um pouco, vacilava, mas ele tinha firmeza de fé e ele tinha um amor muito grande por Jesus. E todos aqueles 3 anos que ele esteve com Jesus, aquilo foi muito importante para trabalhar a sua fibra moral. Porque ele conheceu Jesus de perto. E com Jesus ele privou ali de momentos inesquecíveis. Agora, tem uma coisa, né? Jesus era mestre. E um mestre orienta, né? Mostra direitinho o caminho que a gente tem que seguir. E Jesus não facilitava para Pedro, não. Jesus gostava muito de Pedro, mas não facilitava para ele. Porque Jesus era um líder autêntico. Então ele vai em muitos momentos corrigir pacientemente Pedro. Vai se utilizar daqueles equívocos, daqueles erros dele, para dar preciosas lições para todo o grupo. E eu gostaria aí de mostrar alguns momentos. Então, olha só, né? Primeiro a gente percebe assim, olha, que há várias ocasiões em que Pedro ele vai falar em nome do grupo. Sabe aquela pessoa que eu falei para vocês? Pega a palavra e vai falando? É Pedro. Olha só, certa vez Jesus estava com eles ali reunidos. E aí os discípulos falaram para ele assim que os fariseus, que era aquele grupo religioso lá do tempo de Jesus, eles tinham se escandalizado com os ensinos que Jesus tinha dado. Aí Jesus virou para eles e disse assim: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Aí Jesus completou: se um cego guia outro cego, ambos cairão no fosso. Mas Jesus nem terminou de falar, Pedro já pegou a palavra e falou para Jesus: Senhor, explica-nos essa parábola. E lá foi Jesus, né, trazer a explicação para ele. Outro ponto também interessante é que não é só que ele fazia as perguntas. Quando a pergunta era feita, muitas vezes ele respondia, né, era dirigida para o grupo. Pedro é que vai responder em nome do grupo. Olha só, certa vez eles estavam numa região bem afastada, lá da Galileia, chamada Cesareia de Filipe. João Batista tinha sido morto lá na Judéia, né? Tinha sido degolado. Jesus sabia disso e estava lá. E aí tinha uma quantidade de pessoas que estavam com eles. E aí Jesus resolve perguntar para aquelas pessoas quem diziam os homens ser o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus está perguntando: quem que as pessoas estão falando que eu sou? E aí aquelas pessoas, todo mundo começou a responder. Começou a falar: uns dizem que você é João Batista.
Olha, João, que eles sabiam lá da Judéia. Outros falam que você é Elias. Elias foi um grande profeta lá deles. Outros dizem que você é Jeremias. Também foi um grande profeta. Ou algum dos profetas. Mas aí, Jesus, ele vai perguntar para o grupo de 12. Jesus vira para eles e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí quem pega a palavra assim de bate-pronto é Pedro. Ele responde para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, respondeu direitinho, né? Jesus ficou contente. Jesus disse para ele assim: bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então lembra que a gente falou? Pedro, ele era um médium, um intermediário, mundo físico e mundo espiritual. Muitas vezes ele trazia essas orientações da espiritualidade. Jesus confirma isso. Ele fala por inspiração espiritual. Agora, outras vezes a gente percebe que Jesus ele vai se dirigir para Pedro. Tem uma coisa que não está muito certinho. Não é só Pedro que está fazendo a coisa errada, não. Mas Jesus vai falar com Pedro. Puxa a orelha de Pedro, né? E um momento que a gente vê isso, acontece depois daquela última ceia. Depois da última ceia, Jesus sai com os discípulos e ele vai para uma região, né, um horto, ele vai lá para orar. Quando ele chega ali naquele horto, com várias pessoas, ele não está sozinho não, ele vai com várias pessoas. Ele chama Pedro, Tiago e João e pede para eles se afastarem um pouquinho. E ali Jesus faz um pedido para os três. Pede para eles assim: olha, ficai aqui e velai comigo. E aí Jesus se afasta um pouco e vai orar também. Aí passado um tempo Jesus volta. Quando volta, os três estão dormindo. Aí Jesus teria que falar com os três, não teria? Mas Jesus fala para Pedro, chama Pedro e diz para ele assim: como assim? Não fosses capazes de vigiar comigo nem por uma hora? Né? Então olha aí, né? Um vacilo aí de Pedro. No outro momento, a gente vê que é muito característico a fidelidade de Pedro. Ele demonstra isso, né? E não demonstra só uma fidelidade em nome dele, mas também dos discípulos, dos outros discípulos. Houve um momento ali no ministério de Jesus, não no primeiro ano, porque quando Jesus começa o ministério dele, ninguém conhecia Jesus. Então ele fala, ele explica, ele realiza ali as curas, as ajudas, ninguém fica muito prestando atenção dele. Mas a partir do segundo ano, não. Jesus já é uma pessoa mais popular. Então as pessoas, principalmente aqueles religiosos, ficam muito em cima dele para ver o que ele está fazendo, já começam a ficar meio enciumados. Então a perseguição de Jesus ela é muito acentuada. E houve um momento ali no ministério de Jesus que essa perseguição ela foi tão grande que muitos dos discípulos abandonaram, eles foram embora. Não dos 12, mas aquele grupo grande que seguia Jesus. E aí Jesus, certa vez sentado, conversando com eles, perguntou para eles, né, se eles também o abandonariam. Mas Jesus nem terminou de falar. E Pedro vai dizer para Jesus assim, imediatamente: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, olha, pode até ser que os discípulos ali na hora estavam meio com medo de falar assim: ai, se der uma brecha, acho que eu vou embora. Mas depois dessa fala de Pedro, né? Todo mundo ficou ali, todo mundo concordou ali, né? Agora, também tem uma coisa importante, né? Porque muitos fenômenos que Jesus realizou, Pedro, Tiago e João, eles presenciaram, né? Eles viram. E eu trouxe o destaque de uma aqui, que eu acho muito importante. Porque Jesus curou pessoas, ele teve ali a clarividência, ele andou sobre as águas, né? Teve muitos fenômenos por Jesus realizados. E teve um momento que acontece quando Jesus realiza aquela multiplicação de pães e peixes, sabe? Quando termina de distribuir para todas as pessoas, Jesus chama os discípulos e fala para eles estavam do outro lado do Mar da Galileia.
E Jesus pede para eles pegarem um barco e irem, né, voltarem lá para o lado, né, ali de Cafarnaum, de Betsaida, para aquele lado. E eles atenderam Jesus, pegaram o barco e foram para lá. Jesus ficou mais um pouco naquela região, atendendo algumas pessoas. E quando ele termina de atender as pessoas, Jesus vai para um monte para orar. E aí ficou tarde. Quando Jesus ele ia, né, se encontrar ali com os discípulos ali no barco, foi procurar um barqueiro, não tinha mais o barqueiro. Mas quando Jesus quer realizar um trabalho, né, não tem empecilhos, né? Não tinha barqueiro? Faz mal. Jesus foi andando pelas águas para encontrar com eles. E quando Jesus está quase se aproximando, já era de noite, no barco ali, os discípulos viram aquele homem andando sobre as águas, ficaram muito assustados, começaram a dizer, é um fantasma, né? E aí Jesus vai acalmá-los, dizendo assim, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E quando Pedro vê realmente que é Jesus, ele não ia ficar quieto, né, gente? Porque é Pedro, né? Aí ele já foi fazendo logo um pedido para Jesus. Ele falou assim para Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus atendeu, falou, vem. Ele desce do barco, começa a andar sobre as águas e está indo tudo bem. Só que começa um vento forte. Quando ele percebe aquele vento forte, acho que ele se desconcentra e ele começa a afundar. E quando ele está afundando, ele já começa a gritar, Senhor, salva-me. E aí Jesus estende as mãos, tira ele daquelas águas, né? Coloca ele ali no barco, mas não deixa de orientá-lo, né? Jesus diz para ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? Né? Então a gente vê aí mais um momento de Pedro aí, né? Aí chega um outro momento, que é um momento de um grande aprendizado. É quando Pedro, ele vai ali, né, nesses encontros, moldar o seu caráter. Ele está nesse trabalho. E isso é relatado pelos evangelistas. Porque veja, todos os evangelistas, eles são assim, unânimes em dizer nos seus registros que Pedro, ele se acreditava uma pessoa muito corajosa. Mas corajosa a ponto de enfrentar a morte por Jesus. E Jesus, certa vez, já o tinha orientado. Disse para ele assim, olha, Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Então, olha só, Jesus está dando um alerta para Pedro. Ele está falando o que ele faz, que ele acontece, mas Jesus está falando para ele, vamos devagar. Porque o adversário, quando a gente fala Satanás, não é uma pessoa, não é uma figura. São os adversários, né? Os adversários já tinham pedido para Jesus deixar experimentar Pedro. Pedro ia fazer teste, né, de vida. Como é que ele se comportava. E aí Jesus está falando para Pedro que ele consentiu. E ele fala mais, olha, eu orei, eu consenti porque eu estou orando por você. Eu sei que você é capaz de vencer, né? Mas Jesus conhecia todas aquelas pessoas, né? E aí Jesus falou assim, olha, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Será que Jesus lembrou daquela parte lá das águas, né? Que ele, né, se desconcentra? Mas Jesus fala para ele assim, olha, quando porém te converteres, confirma seus irmãos. Quer dizer, mesmo que ele falhasse, ele está falando, vai chegar uma hora que você vai entender. E quando isso acontecer, não abandone as outras pessoas. Ajude com o trabalho de orientação também, né? Agora, houve ali também um outro momento muito importante. E Pedro sempre falando que ele faz, que ele é capaz, ele sempre assim com essa postura dele, né? Quando Jesus está fazendo ali aquela última ceia com ele, Jesus ele é muito cuidadoso, mas Jesus está falando para eles que ele vai embora,
que ele vai retornar ao plano espiritual. Então Jesus vai falando assim, olha, logo mais eu não vou estar com vocês. E ele fala que para onde ele vai, eles não podem ir. Então Jesus está sendo assim bem cuidadoso. Aí Jesus fala para eles assim, olha, eu vou deixar um novo mandamento para vocês. Que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus fala para ele. E aí Pedro já começa, né, gente? Porque é Pedro, né? Ele fala assim para Jesus, mas para onde vais? Jesus fala para ele com aquela calma, né? Jesus fala, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí ele fala, por que não? Eu darei a minha vida por ti. Ele fala para Jesus, né? E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado me conhecer. Então, olha como Jesus conhecia cada um deles, né? Mas aí, apesar aí desse seu caráter impetuoso, que a gente vê que é incontestável, a gente vê o amor que ele tinha por Jesus. Quando Jesus, depois que acontece aquela última ceia, quando Jesus ele está ali com eles, em silêncio ele se levanta, ele tira aquele manto que ele sempre usava, pega uma toalha, põe na cintura, pega uma vasilha, coloca água, e sem falar nada, Jesus se levanta e vai lavando e enxugando os pés de cada um daqueles apóstolos. Quando chega perto de Pedro, Pedro fala para ele assim, Senhor, me lavarás os pés? Tipo assim, Senhor, o Senhor é um mestre, o Senhor não pode fazer esse trabalho, né? Esse trabalho é trabalho dos servos. E aí Jesus fala para ele assim, ele não quer que Jesus lave os pés dele. Aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Quando Jesus fala isso para ele, Simão vira para ele e fala assim, imediatamente ele fala para Jesus, Senhor, então não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha que Pedro, já que Jesus dá banho nele? Como assim? Não, né? Aí Jesus vai orientar. Jesus fala, não, Pedro, não precisa. Aquele que já se banhou, está limpo, né? Está bem, né? Quem age bem, quem tem um coração puro, está limpo. Então ele fala, basta os pés, né? Mostrando ali para ele. Agora tem um outro momento também de Pedro muito marcante, né? Que é quando Jesus é preso lá no horto e é levado para a casa de Caifás e Anás. Caifás era o sumo sacerdote. Ele leva Jesus de madrugada para lá para interrogá-lo e encontrar alguma coisa para condená-lo, né? Ali, para incriminá-lo. E ele fica ali interrogando. E Pedro, quando ele vê isso, ele fica assim muito preocupado. Ele tem medo, mas ele fica acompanhando de longe. Ele não consegue entrar ali na casa de Caifás. Mas ele pega, com a ajuda de João, que conhecia alguém, ele entra lá, ele consegue entrar. E ele fica só olhando de longe. E por 3 vezes, 3 pessoas. Primeiro uma mulher pergunta se ele conhecia Jesus, ele fala não. Na segunda vez, uma outra pessoa pergunta, ele fala não. E na terceira vez, um servo do sumo sacerdote faz a mesma pergunta. E ele fala não. Quando ele fala esse último não, o galo canta. E por coincidência ou não, Jesus já tinha clareado e Jesus ia ser levado para as autoridades romanas. E quando Jesus está sendo levado, ele passa por aquele pátio. E o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. O galo tinha cantado e Pedro tinha negado Jesus pela 3ª vez. Pedro, naquele momento, ele entendeu o que ele tinha feito. Né? Ele viu e ele se arrepende muito daquilo que ele fez. E aí, ele diz o texto do Evangelho lá de Lucas, que caindo em si, ele foi embora e chorou amargamente. Então ele se arrepende, ele viu que ele não precisava ter feito aquilo, né? Jesus já tinha avisado.
Agora, após a morte de Jesus e o ressurgimento espiritual dele, apesar de toda a sua fraqueza, Pedro ele é confirmado como chefe dos apóstolos. Jesus confirma isso mais tarde, né? E a gente vê lá no Evangelho que muitas pessoas viram Jesus. Primeiro foram as mulheres, né, quando logo que Jesus ressurge. Mas mais tarde, Jesus aparece para eles lá no Mar da Galileia. Eles estavam lá pescando, não tinham pego nada à noite. E Jesus aparece lá na praia e pergunta para eles ali se eles tinham pego alguma coisa. Eles gritam que não, eles estão todos no barco, falam que não. Aí Jesus vira para eles e fala assim: joga a rede, né? Joga a rede aí do lado direito. E eles jogam. Quando eles jogam, eles pegam novamente uma grande quantidade de peixe, igual lá no início. Quando João, que era o mais novo dos discípulos, vê lá aquele homem, ele chega perto de Pedro e fala assim: Pedro, olha, é o mestre. Ah, mas não precisou falar outra vez. Ele que estava ali com aquelas, né, sujo ali, pescando, molhado, ele se atira nas águas e vai nadando até a margem para encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, os outros chegam depois, ele fica muito feliz de reencontrar o mestre. E aí, ali, eles fazem uma refeição juntas. E num determinado momento, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Ele pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde para ele: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, alimenta espiritualmente as pessoas, né? Esse meu rebanho da humanidade. Aí passa um tempinho, Jesus faz outra pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, já meio assim, né, fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz para ele: Pedro, então, pastoreia as minhas ovelhas. Quer dizer, cuida delas para mim. E aí passa um tempinho, pela terceira vez, Jesus faz novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? Quando Jesus fala isso, Pedro não aguenta. Ele vira para Jesus e fala assim: mestre, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Então veja, Pedro, a gente diz assim, ele nasce ali com essas experiências, um novo Pedro, porque ele vai brilhar, né? Porque ele aprendeu muito com os erros, com os equívocos que ele cometeu. Será que a gente também comete muitos equívocos, não é? A gente está aprendendo, mas será que a gente aprende com esses equívocos? Pedro atendeu ao pedido de Jesus, ele seguiu divulgando, vivenciando os ensinos do Cristo. Ele não hesitava, quando ele fazia as pregações dele, em apresentar suas limitações e fraquezas àqueles que ouviam. Ele falava de todos os equívocos dele, ele falava com a maior naturalidade, para ser exemplo, para falar: olha, a gente pode ser melhor, né? Ele permitiu-se lapidar para se tornar referência para todos os homens do caminho após o episódio do Gólgota. E lá em Jerusalém, na casa do caminho, né, onde eles ficavam, com Tiago em Antioquia, ou mesmo Paulo de Tarso, Pedro, ele aprendeu a se domar, a se controlar. Então aqueles apóstolos ali tinham muitos problemas, tinha muitos conflitos, mas agora era um outro Pedro que nasceu. Então ele conciliava, ele se contornava, ajudava para que não houvesse brigas, separações, desunião. Então ele teve um trabalho muito importante para manter aquele grupo unido e para fazer com que esses ensinos chegassem aos nossos dias. Então ele aprendeu e estava ali, domando a sua impetuosidade. E ele entendeu que o trabalho de Jesus era muito, mas muito mais importante do que o dele, Pedro. Ele escreveu duas epístolas. Na primeira, ele foi escrito em Roma, lá no ano 63, 65.
A outra foi no ano de 67. Mas nessa epístola, ela já tem um tom assim de uma despedida, porque ele sabe, né, que ele vai retornar à espiritualidade. Ele não era um homem culto como era Paulo, muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, mas ele vai, nas suas pregações, exortar os cristãos a viverem no espírito da caridade, a praticar as virtudes cristãs. Então, olha só, né, a gente pode concluir e ter um olhar geral para os acertos e equívocos da vida de Jesus. A gente vê assim, olha, que ele encontra Jesus, Jesus muda o nome dele, mas ele tem ali, né, um momento bacana, ele recebe o convite de Jesus. Depois, ele, quando está andando pelo mar da Galileia, ele já, né, não é tanto assim, que ele já fraqueja. Ele confessa seguir o Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, bacana. Mas ele também reconhece Jesus, mas ele é repreendido por Jesus por não estar vigilante. Ele, do mesmo jeito que ele muitas vezes é intermediário do plano superior, quando ele não é cuidadoso, ele fala umas coisas que não é adequado, né? Na transfiguração, ele participou, viu ali os espíritos materializados junto com Jesus, né? Moisés e Elias. Bacana. Mas no lava-pés ele fica indeciso, né? Ele não quer, ele não pergunta sobre o traidor, João, ele faz João perguntar, ele afirma que morreria por Jesus, bacana, né? Mas Jesus avisa para ele ficar atento, porque ele o negaria 3 vezes. Ele dorme no horto, ele corta a orelha de Malco quando o exército, aqueles soldados romanos não, do templo, vem prender Jesus. Ele vai e é violento, machuca o soldado. Jesus vai e cura Malco a orelha dele e fala para ele não agir daquela forma, né, violenta. E segue Jesus de longe, ele não vai lá, né, de perto. E nega Jesus 3 vezes. Então, acho que a gente pode dizer assim, olha, que apesar de todos esses acertos e equívocos que a gente vê, que foram bastante, Pedro, ele sempre se mostrou muito determinado na tarefa que ele escolheu de levar os ensinos de Jesus para as pessoas. E ele fez, sim, escolhas equivocadas, mas ele soube reconhecer, ele soube acertar o passo. Ele não era uma pessoa culta, ele era uma pessoa simples, como nós todos somos, mas ele fez de tudo para colocar aqueles ensinos em prática, ajudar as outras pessoas. E ajudando as outras pessoas, ele ajudou a ele mesmo, né? Então, lembra quando a gente começou, que a gente falou da orientação dos amigos espirituais, que eles falam que a gente aprende pela gente mesmo, mas a gente aprende muito com as outras pessoas? A gente teve o cuidado de escolher esse personagem porque ele representa muito nós. Nós somos assim. Ora a gente acerta, ora a gente erra, né? Mas que a gente nunca desista, que a gente permaneça aí no caminho do bem, fazendo o bem. A dona Terezinha, ela tem um livro que se chama A Eterna Mensagem. Ela fala muita coisa de Pedro, né? Ela fala muita coisa sobre depois que Jesus retorna ao plano espiritual, como eles tocaram a vida deles. E ela traz também umas colocações a respeito de Pedro, que não está aqui, que eu não trouxe aqui, então vale a pena se vocês quiserem ler. Mas tem um trechinho que ela termina o capítulo e eu trouxe para compartilhar com vocês. Ela diz assim, olha: Simão Barjonas, tu que amastes e amas a Jesus, mais do que o comum das criaturas, ajuda-nos a apacentar as suas ovelhas, a cuidar material e espiritualmente dos seres humanos, os nossos irmãos, os tutelados de Jesus, a quem Ele tanto ama e nos pede, amemos também. Então, pessoal, essa é a mensagem que nós temos para essa manhã. Que a gente persevere na nossa fé e na nossa disposição para o bem. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.